Olá, biolindos e biolindas, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Maiara e estou aqui para conversar com vocês sobre biologia. E hoje o nosso assunto continua sendo os animais. Já tem uma série de vídeos aí que eu venho gravando para vocês falando sobre os animais, desde a embriologia animal, filogenia, e nós vamos continuar a conversa no dia de hoje. Hoje a nossa conversa vai ser especificamente sobre cefalização, metameria dos animais, simetria bilateral, simetria radial, como essa organização ocorre na árvore filogenética, tá certo? Como são várias questões aí a serem tratadas, eu vou recorrer de novo aos desenhos para mostrar para vocês o que precisa ser explicado. Então vamos junto comigo? Muito bem, galera. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje vai ser sobre os animais, a continuação do nosso conteúdo sobre animais. E nós vamos conversar sobre 3 aspectos dos animais. Nós vamos ver o que é a metameria dos animais, a cefalização e a simetria dos animais. E como essas 3 características aqui interferem na apresentação desses animais e como eles vivem no meio, tá certo? Muito bem, então, o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar dos animais vai ser a simetria. Então, o que nós vamos ver sobre a simetria dos animais? Bom, o que é primeiro simetria? O que é um organismo simétrico? Um organismo simétrico é aquele que pode ser dividido por um plano que passe no centro do seu corpo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Peguei um leão para mostrar para vocês. Se a gente fizer uma linha vertical aqui no leão, vou pegar a minha régua para ajudar. Se nós fizermos assim uma linha vertical no corpo do leão, nós vamos ver que a gente consegue dividir esse corpo em 2 partes. A parte direita e a parte esquerda, tá certo? Então, esse é um organismo simétrico, ele consegue ser dividido em partes iguais se a gente passar uma linha pelo centro. Nem todos os organismos do reino animal têm simetria, tá? Alguns desses organismos a gente chama de organismos assimétricos e só são encontrados em alguns grupos de poríferos, que são algumas esponjas do mar. Somente algumas esponjas do mar são assimétricas. Os demais animais têm 2 divisões básicas. Eles podem ter simetria bilateral ou simetria radial. E é aqui que nós vamos ver a diferença entre eles. Então, o primeiro organismo, que são os organismos que têm simetria radial, é aqueles em que o corpo pode ser dividido em vários planos. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, essa estrela do mar coroa de espinhos que nós chamamos. Se nós olharmos um esquema corporal dela, vou mostrar aqui para vocês, nós conseguimos ver que se a gente passar um plano vertical por ela, nós vamos conseguir dividir ela em várias partes iguais. Então, esse é um organismo com simetria radial. A mesma coisa acontece, por exemplo, com essa estrela do mar mais conhecida nossa, que tem aqui 5 braços. Se a gente passar um plano pelo corpo dela da mesma maneira, nós também vamos conseguir dividir em 5 partes iguais. Então, esse tipo de organismo tem o que a gente chama de simetria radial. Então, se a gente pegar a nossa árvore filogenética dos animais, aqui, ó, para mostrar para vocês, quem dentro dessa árvore filogenética com os grupos de animais vai ter essa simetria, que a gente chama de simetria radial? O grupo dos poríferos, o grupo dos quinidários e o grupo equinodermata, que é o grupo dessas estrelas do mar, tá certo? Voltando, então, para nossa simetria aqui. Então, só para reforçar com vocês, quem tem simetria radial, poríferos, com exceção daqueles que são assimétricos, equinodermos e quinidários. Agora, nós vamos ver a característica de quem tem simetria bilateral. Então, quem tem simetria bilateral também tem o corpo dividido por um plano vertical. Só que a diferença da simetria bilateral para radial é que na simetria bilateral só dá para dividir em 2 partes iguais. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês.
esta raposa aqui, por exemplo, se nós pegarmos aqui uma régua também e passarmos aqui no meio do corpo dessa raposa, nós veremos que também dá para dividir o corpo dela em duas partes iguais, lado direito e lado esquerdo. Então, a gente diz que essa raposa tem simetria bilateral. Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui também seria o peixe. O peixe também tem simetria bilateral, ele tá meio de ladinho aqui, mas a gente consegue ver. Se a gente conseguisse pegar e passar um plano vertical aqui assim, nós também conseguiríamos ver que dá para dividir esse peixe em dois lados iguais. Então, quem é que tem essa simetria bilateral? Quais são os grupos? Então, de novo, aqui a nossa árvore filogenética. Tirando o grupo dos poríferos, quinidários e equinodermatos que a gente viu, que tem essa simetria radial, todos os outros grupos, Plateumintes, Nematoda, Molusca, Annelida, Artrópoda e Chordata, todos os outros grupos possuem essa outra simetria que é chamada de simetria bilateral, tá certo? Essa simetria bilateral, realizada por esses indivíduos que eu mostrei para vocês, tem algumas características interessantes. Como, por exemplo, ela possibilita o deslocamento ativo do animal. Então, um animal que tem simetria bilateral é aquele animal que vai atrás de comida, vai atrás de parceiros sexuais. Então, esses animais eles vão ter um lado direito e um lado esquerdo, como eu mostrei para vocês, um lado anterior e posterior, um dorso e um ventre. Vamos mostrar aqui, então, de novo, vou pegar o mesmo exemplo do peixe. Então, esse peixe aqui, a gente pode ver que se a gente dividir ele em duas partes, a gente vai ter lado direito e lado esquerdo. A gente vai ter face anterior e posterior. Então, anterior aqui perto da cabeça e posterior aqui perto do rabo, da cauda. Dorso, que é a parte de cima desse animal, e ventre. E isso se aplica aos outros animais que também possuem essa simetria bilateral. Agora, ainda com relação a essa simetria bilateral, tem uma coisa que é muito importante, que a gente chama do processo de cefalização. O que é isso, gente? Nessa região anterior aqui, ó, a gente tem a localização da cabeça. Na região posterior, como eu falei, a gente tem localizado a cauda e aqui perto fica o ânus. Então, essa é uma característica bem interessante porque faz com que as fezes e as excretas fiquem longe dessa região da cabeça e isso é bom para o animal. Além disso, os órgãos dos sentidos, como olfato, visão, estão localizados nessa região anterior e isso é bom para o animal. Pegando aqui o exemplo do leão, então, pra gente dar uma olhada, olha aqui, ó, na região anterior, que é onde está a cabeça, a gente tem a localização dos órgãos dos sentidos. Então, a gente tem aqui a visão, o olfato, o paladar. E isso é bom porque o deslocamento desse animal, desse leão, vai ser orientado justamente pela cabeça dele. Então, toda a concentração de órgãos sensoriais desses animais que têm essa simetria bilateral ocorre justamente aqui nessa região da cabeça. E esse processo de concentração desses órgãos sensoriais nessa região é o que a gente chama de cefalização. Então, esses organismos, alguns dos organismos que têm simetria bilateral, eles têm tendência à cefalização. Eles acabam concentrando esses órgãos do sentido nessa região da cabeça. Então, quais são, professor, esses animais que têm essa característica de cefalização? Eles têm simetria bilateral e eles têm cefalização. Bom, a gente tem alguns grupos, como os moluscos, o grupo dos anelídeos, o grupo dos artrópodes e o grupo dos cordados, no qual o nosso amigo leão faz parte, tá certo? Então, isso diz respeito ao grupo, a característica da simetria bilateral. Então, alguns indivíduos que têm simetria bilateral possuem cefalização. Pegando de novo a nossa árvore filogenética, a gente consegue ver a mesma coisa aqui, ó. Então, o grupo que eu falei para vocês, quem é que vai ter cefalização? Vai ter os grupos dos moluscos, os anelídeos, os artrópodes e os cordatos. Lembrando que os equinodermatas, eles têm simetria radial. Então, eles sendo aqui nessa árvore filogenética mais desenvolvidos, eles têm uma simetria diferenciada, então eles não têm cefalização.
Muito bem, voltando aqui para os nossos estudos, nós vamos ver agora o processo de metameria. Então, vamos lá. Tirar isso daqui e agora a característica que nós vamos estudar é a metameria. Bom, o que seria então metameria? A metameria, galera, ela tem a ver com uma coisa que a gente chama de segmentação corporal, ou seja, divisão do corpo desse animal. Essa segmentação do corpo seria a divisão em unidades que a gente chama de metâmeros. O que são metâmeros? São blocos que se repetem ao longo do corpo do animal. São divididos em pacotes musculares. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Nesse caso aqui, ó, de uma centopeia. Então, olha aqui. Neste exemplo, a gente consegue ver, ó, vários segmentos no corpo desse animal. Então, esses segmentos aqui seriam o que a gente chama de metâmeros. O que auxilia esses metâmeros? Isso permite uma maior flexibilidade no corpo do animal e agilidade nos movimentos dele também. Por quê? Porque a contração muscular em cada um desses metâmeros aqui é independente. Então, ele consegue mexer essas patinhas independente da outra, independente de cada uma delas. Então, isso dá agilidade ao corpo do animal, flexibilidade nos movimentos, certo? O exemplo mais comum que a gente tem para esse tipo de metameria, para esse tipo de animal, aqui falando de metameria, de segmentação do corpo, a gente usa as minhocas. Aqui eu trouxe exemplo de vocês da centopeia, mas geralmente nos livros tem aí uma imagem de uma minhoca para representar essa metameria. Então, onde é que ocorrem esses metâmeros? Em quais animais? Bom, eles podem ocorrer nos anelídeos, ocorre também nos artrópodes e nos cordados, tá? Sendo que os anelídeos, geralmente, como eu falei para vocês, a minhoca é o animal mais representado quando a gente fala de metameria corporal. Aqui do outro lado, eu tenho mais uma imagem aqui, ó, um desenho que mostra que tem uma ilustração que vai mostrar justamente essa divisão novamente aqui, ó, em metâmeros. Esse corpo do animal dividido, então, em partes, e esses segmentos, eles são equivalentes. No caso de uma minhoca, por exemplo, cada um desses segmentos, cada um desses metâmeros, vai ter as mesmas funções e os mesmos órgãos que os outros metâmeros. A metameria corporal, ela é menos evidente no grupo dos artrópodes e no grupo dos cordados. Os crustáceos, por exemplo, como é o caso aqui, ó, da lagosta, eles possuem uma fusão e uma reorganização desses metâmeros. Então, isso faz com que o corpo deles seja organizado de uma outra maneira. Eles têm o que a gente chama de cefalotórax e abdômen. Então, os crustáceos, eles vão ter essa diferença nessa metameria corporal. Esses metâmeros aqui, eles vão estar unidos em cefalotórax, que é a parte aqui da frente, que une cabeça e tórax, e a parte de trás, que é o abdômen. Então, cefalotórax e abdômen nos crustáceos. Então, os metâmeros já são menos evidentes. Agora, se eu pegar, por exemplo, o grupo dos insetos, a gente vai ter uma outra divisão. Então, como exemplo de inseto aqui, eu vou mostrar para vocês a nossa bem conhecida formiga. Aqui, ó. Os insetos, eles têm a divisão corporal em cabeça, tórax e abdômen. Então, os metâmeros, eles também são unidos, só que em partes um pouco diferentes. Então, vamos pegar aqui o exemplo da formiga. Nós temos aqui, então, cabeça, essa parte aqui do tórax e o abdômen. Então, ela tem também ainda os metâmeros, ou seja, essa divisão do corpo, só que essa divisão do corpo, como eu falei para vocês, ela ocorre de maneira diferente em cabeça, tórax e abdômen, tá certo? O ser humano, professora, ele tem divisão do corpo e metameria? Tem, o ser humano tem a divisão do corpo e metameria. Ele também tem metâmeros, só que esses metâmeros no corpo humano, eles são menos evidentes. O ser humano, como vocês sabem, eles estão incluídos dentro do grupo
lá dos cordados. E como eu tinha falado para vocês, os cordados a gente consegue ver menos essa questão dos metâmeros. Então, como é que a gente vai ver os metâmeros nos seres humanos? Bom, galera, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ó, da nossa musculatura. E é aqui que a gente vai conseguir ver, em determinados músculos do corpo humano, que a gente vai conseguir ver a metameria. Então, nos seres humanos, geralmente, a musculatura aqui do abdômen, quando ela ficar hipertrofiada por conta de exercícios físicos, a gente vai conseguir ver a divisão em metâmeros, nesses pacotes musculares que a gente tem aqui no abdômen. E daí vai formar a famosa barriga de tanquinho. Então, os metâmeros no corpo humano, a gente vai conseguir ver só nessa parte aqui. Em alguns grupos de cordados, a gente também só vai conseguir ver em regiões específicas do corpo, certo? Então, para encerrar, onde é que surgiu, então, essa metameria? Em quais grupos que ela fica evidente? Então, eu vou pegar de novo aqui a nossa árvore filogenética para mostrar para vocês. Então, a metameria surgiu nos grupos mais elevados, com a exceção dos equinodermos, no caso que a gente já tinha falado, porque eles têm essa simetria que é radial, não é simetria bilateral. Mas nos outros grupos mais elevados, como os artrópodes, cordatas e os anélidas, então a gente já tem essa metameria corporal. Tá certo, galera? Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, então, sobre os animais. Lembrando de novo, então, que a gente viu as características de simetria radial e bilateral. A questão da simetria bilateral ainda, que em determinados grupos de animais leva à cefalização. E também que o corpo dos animais, alguns deles, é dividido em metâmeros. Tá certo? É isso, um abraço a todos e até a próxima aula de bio.